Muito obrigado, Elias, Juliana e toda a comunidade Arca da Aliança, por essa oportunidade de nós estarmos juntos. Eu acho que os laços que existem entre nós, laços de amizade, de fraternidade, são muito profundos. Eu quero dizer-lhes que essa presença aqui já estava combinada há uns 3 anos, né, Elias? Quando me chamaram para essa reunião sobre as novas comunidades lá na CNBB, que acontece nesse final de semana em Goiânia, eu disse, eu fico muito feliz com o convite, mas tenho que dizer-lhes que já há um compromisso assumido há muito tempo, exatamente com uma comunidade nova, né? Então é nesta alegria que eu me encontro aqui para nós vivermos esse final de semana juntos. E é nesse gosto de nós partilharmos aquilo que nosso Senhor quer hoje, das comunidades novas na igreja. Eu quero começar com uma coisa muito simples. Nosso Senhor, Ele não chamou as pessoas para viverem sozinhas, individualmente. Nós sabemos que Deus nos chamou, constituindo-nos como um povo. Deus nos chamou para vivermos como irmãos uns dos outros. Tanto que Ele chamou os seus discípulos, Ele os colocou juntos, foram constituídos, até o nome deles era os 12, os 72, e logo no princípio da vida da igreja, as comunidades cristãs se constituíram. E Deus não quer que ninguém caminhe sozinho. Não é vocação do cristão viver no individualismo. Até porque nós fomos batizados, como é que é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, ela se organiza, ela encontra o seu sentido de existir, ela encontra a sua vida, sendo uma imagem da Santíssima Trindade. Vocês podem abrir, não agora, mas se vocês acompanharem a partir do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que as comunidades cristãs, elas se organizavam, elas se formavam. Vocês podem ver o apostolado de São Paulo, nas suas viagens, ele constituía comunidades. Em algumas delas ele passou, como em Corinto, passou 1 ano e meio, depois ele escrevia cartas, ele visitava, ele formava, ele criava condições para este relacionamento. No correr da história da igreja, foram muitos os modelos de comunidades. Você vai encontrar, por exemplo, quando diz que Santo Antão, chamado pai dos monges, ele sentiu um chamado muito forte de seguimento de Nosso Senhor, deixar tudo, largar tudo. Aí ele vendeu a herança dos pais e disse que queria guardar só um pouquinho para cuidar da sua irmã mais nova. Depois ele ouviu uma outra palavra na igreja de não se preocupar com o dia de amanhã. Aí ele vendeu o resto. Entregou esta sua irmã para algumas pessoas consagradas a Deus cuidarem, também que viviam em comunidade. E ele foi viver no deserto. Mas alguém disse assim, ele ficava lá sozinho? Nada. O povo ia atrás dele. As pessoas iam atrás dele para rezar, para beber nesta fonte, se criava uma ligação. A tradição do Oriente, na Rússia, por exemplo, Starek, é um pai na fé, é um mestre.
E ele acaba sendo seguido por uma série de pessoas que querem ficar perto dele, que querem aprender, que querem seguir a Nosso Senhor, e se forma esse grupo de discípulos. As grandes fundações na história da igreja começaram, como dizia João Paulo II, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas sentiam o chamado de Deus e aí se constituía um grupo estável. Chamou-se ordem religiosa, chamou-se congregação religiosa, grupos de penitentes, grupos de missionários, como Santo Inácio de Loyola começou. Ele foi aluno de São Francisco Xavier, interessante, né? Em Paris. Depois, o professor se tornou discípulo do seu próprio aluno. E ele foi seguir Santo Inácio. Vejam que coisa impressionante. E aquele primeiro grupo que queria viver para quê? Para a maior glória de Deus. São pessoas que se apaixonaram pelo Evangelho, e Deus deu a tantas delas esse gosto, esse chamado pela vida comunitária. O que deve ser uma paróquia? A paróquia, ela tem que ser uma comunidade de fé, de discípulos de Jesus, de gente que quer viver o Evangelho. Tem que ser uma comunidade de caridade, de relacionamento. E tem que ser uma comunidade de culto, de oração, de liturgia. Como uma paróquia se organiza? Ela se organiza pouco a pouco em comunidades menores, chamem-se comunidades de base, chamem-se, eu não sei, grupos bíblicos, como eu sei que tem muito aqui. Mas são possibilidades, caminhos para as pessoas ficarem juntas. Quando, hoje, Dom Irineu falava a respeito disso, das comunidades novas, como elas cresceram na igreja, como elas se espalharam. A comunidade Arca da Aliança é uma destas experiências. E todas as comunidades novas, quando elas são autênticas, elas se tornam como uma casa que atrai todo mundo, como uma cidade construída sobre um monte, e ela chama a atenção, e as pessoas querem ir até ali para beber água pura na fonte. Mas eu quero entrar um pouquinho lá dentro do coração de cada pessoa que está aqui. O que está na base de você procurar participar nesse final de semana desse jubileu da comunidade Arca da Aliança? O que está na base da fundação de uma comunidade? Uma experiência de seguimento de Nosso Senhor. Então é por aí que eu quero, nessa primeira meditação, conversar com vocês. Porque tem que existir alguma coisa que agrupa as pessoas. Eu chego aqui e ganho essa camiseta, me senti muito bem, está muito calor, né? Certo? Mas vamos supor que fosse uma camisa de um time de futebol. Aquele time de futebol, ele cria, eu vou usar a palavra religiosa para o futebol, cria uma mística, um elan, ele cria um laço entre as pessoas. Algumas pessoas até usam uma expressão inadequada, mas dá para a gente entender. Tem gente que o futebol virou religião. Por quê? Torcer por aquele time tornou-se uma força que unifica, que chama a pessoa.